Então, vamos fazer uma oração para iniciar nosso estudo? Querido Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos todos juntos. Agradecemos porque depois de tanto tempo podemos voltar a nos reunir, a sentir o calor humano, a compartilhar esse amor uns com os outros e nos relembrarmos do porquê que nós chegamos até aqui. Viemos até aqui juntos e queremos ir para o céu juntos. Agradecemos por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos concede com o sol e na natureza e pedimos que a tua bênção também se estenda não só aos que estão aqui, mas aos que estão assistindo também em outros lugares. Fica conosco agora, envia os teus santos anjos para que possam abençoar esses estudos. Que seja o teu Espírito Santo a falar e a colocar as palavras na nossa boca e que através disso o Senhor possa ser sempre honrado. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Para esse final de semana, a nossa proposta é falar sobre metodologia. A gente quer trazer essa metodologia voltando bem atrás, relembrar, né? Porque a gente já tem quase 3, 4 anos que a gente começou a falar mais frequente sobre metodologia e sobre aqueles princípios básicos que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, que nos ensinavam a estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. À medida que o tempo passou, a mensagem também foi progredindo, foi aumentando a informação. E para isso, a gente também foi sofisticando a nossa metodologia, né? Hoje, a gente não tem apenas só a Bíblia e o Espírito de Profecia para estudar. Hoje a gente já vê documentários, a gente já tem artigos também. Então, a nossa metodologia, aquilo que nós temos, não abrange só a Bíblia e o Espírito de Profecia. A gente não pode limitar a nossa metodologia só para isso. Então, nós achamos que era relevante a gente voltar atrás e tentar ver como é que a nossa metodologia consegue ser também usada dentro dos assuntos que nós estamos estudando atualmente. Então, a gente vai começar com os princípios bem básicos nessa aula e depois, no decorrer, na próxima, a gente vai usar um pouco mais a Bíblia também, né? Hoje eu gostaria de usar mais a Bíblia para que a gente possa, na verdade, praticar novamente, né? Essa metodologia que nos foi dada. Eu quero realmente que a gente volte atrás e consiga uns com os outros identificar a metodologia em cada coisa e que seja como uma base, um padrão para que tudo o resto que a gente for estudar, a gente saiba como utilizar essa metodologia. Então eu vou começar com a pergunta bem básica, na verdade que vocês já deram a resposta na aula anterior, que é o que é uma parábola? Uma ilustração. É uma ilustração. Para que serve essa ilustração da parábola? A parábola, ela é Para tornar mais simples algo, você explicar algo que é mais difícil de se entender, você pega uma Você ilustração. pega o natural para explicar o espiritual. Então já me deram 2 respostas aí. É uma ilustração que ajuda a explicar o natural para o espiritual. O que você falou, Gi? Perdão? Que é uma ilustração que torna mais simples o entendimento de algo mais difícil. E também é uma ilustração que simplifica algo que é mais complexo. Rose. Eu acho que essa ilustração também, a parábola, a gente pode usar nela para comparar também essa ilustração. E aí trazer também um entendimento para a gente espiritual. Exatamente. Então, todo o propósito da parábola é precisamente para a gente decifrar aquilo que é o espiritual. O natural é aquilo que está visível, é aquilo que a gente convive no dia a dia e isso muitas vezes é o mais simples para nós. Mas nós precisamos passar para um nível mais complexo da nossa mensagem. E o que é o mais complexo para nós? Precisamente aquilo que a gente não consegue enxergar. E a gente precisa da metodologia para isso. Se a gente não utilizar essa metodologia, a gente não vai sair daquilo que a gente conhece como do literal para o literal. Porque seria muito mais fácil para a gente chegar aqui na Bíblia, pegar nela, abrir uma passagem e falar assim, Jesus aqui está falando tal. E a gente aplicar isso para a nossa vida. Só que para a gente chegar ao céu, não vai ser uma caminhada assim tão simples, quanto você simplesmente abrir uma Bíblia e dizer, é isso aqui. Porque senão,
o mundo todo já seria convertido, porque qualquer pessoa poderia simplesmente pegar uma Bíblia, ler uma Bíblia e entender o que está lá escrito. Se fosse só isso, seria simples. Então, essa parábola é precisamente uma história, vamos dizer assim, muitas vezes o que a gente considera como algo fictício, né, para nos descrever e nos levar até o espiritual. Ou seja, a parábola é o natural para explicar o espiritual. Exatamente, é o natural para explicar o espiritual. Físico para o invisível, né? Isso. E por quê? O nosso foco é ir para o céu. E o céu é algo que ainda é muito desconhecido para nós. Embora a gente viva aqui e a gente ache que... A gente tem sim ideias do que é o céu. Mas se a gente não viu, todas essas ideias que estão na nossa mente, até essas imagens, são imagens fictícias. Que nós mesmos criamos para que a gente possa ter uma imagem daquilo que é o céu. Porque nós não vimos nunca o que é o céu. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que a gente vá para a palavra, parábola, e eu quero que a gente veja de onde isso saiu. Alguém lembra? Por que a gente estuda por parábolas? Por que não pode ser um outro método de estudo? Primeiro, porque Cristo utilizou, né, esse ensino. Método parábola. Então, Cristo utilizou as parábolas. Como é que a gente sabe que Cristo utilizou parábolas? É dentro Porque ele disse que utilizaria parábolas no fim, para o entendimento, que ele usaria parábolas. E ele falou também que ele era a própria parábola. Ele Exatamente. falou também que ele falaria em parábola para que quem vesse não conseguia enxergar e para que ouvisse não entendesse. Então a parábola ao mesmo tempo Ela tem dois objetivos: ajudar alguém a ver e Mas ajudar ao mesmo- alguém a não ver. Exatamente. Por que Cristo faria isso? Por que Cristo iria querer que as pessoas não vissem, na verdade? Porque só quem estava realmente querendo saber que ia procurar. Na verdade, a parábola não é algo que Deus criou para a pessoa não ver. A parábola ela é o visível para você entender o invisível. Você tem que ir até aquele que está Visível. passando a parábola. Ou seja, o professor. Então Cristo passou a parábola, então as pessoas não entendiam, então qual deveria ser do aluno? E até o professor me explica essa parábola, eu quero aprender. Até porque isso está escrito na Bíblia, mas a forma que Cristo se expressava era bem aberto, né? Uma vez que, mesmo até quando ele não estava ainda fazendo o seu evangelismo público, Cristo era bem aberto. Ele ia, falava com os discípulos e tal. Eles que não entendiam o que Cristo estava querendo dizer com aquilo, né? Então, Cristo não tinha nada escondido para ninguém. Quem quisesse ouvir, a palavra estava ali para que eles pudessem ouvir aquilo que Cristo estava dizendo. Só que eles estavam completamente desconectados de conhecer o Messias. Então, como eles não conheciam quem era o Messias, o que era o céu, eles tinham a sua própria imagem do que era o céu e o que era o Messias, por isso que eles achavam que era algo escondido. Rose. Você acabou de dizer muito bem aí que a parábola ela era para todos, né? Mas como disse o Renildo, é como hoje a mensagem está sendo traga para nós. Mas se a gente não buscar estudar para ter um entendimento racional disso, intelectual, como quem está trazendo para a gente não vai entender essa parábola. Exatamente. Então, nada está sendo escondido da gente. Anciatese, o ancião Parminda e vários outros professores também, porque a mensagem ela não se limita só a Anciatese ou ao ancião Parminda. Nós temos vários outros bons professores no movimento que também trazem informação para nós, dispõem dessa informação para nós. Eu acredito que a parábola também, o criador da parábola, nós vamos colocar no contexto Jesus, que a gente está falando dele, aquele que cria a parábola, ele tem não estou conseguindo expressar. Não é nem a interpretação, ele sabe explicar a parábola. Porque muitas vezes a gente vê uma parábola e a gente entende ela de várias maneiras. Né? Se a gente abrir ali, ler ali da videira, você vai entender, está querendo falar isso. A gente tem que entender o que o autor está querendo trazer. Por exemplo, que é como o exemplo de que cada aqui vez. deu. Deixa eu só terminar o pensamento aqui. Tá. Sim, então se você está passando uma parábola aí, talvez nós vamos entender aqui de maneira diferente. Todo mundo vai entender do ponto de vista. Mas você que está passando a parábola, é você que vai dar o sentido real da parábola. Exato. Rose. É o que ele falou. Era isso, né? Desculpa. Então é exatamente isso. Com a parábola você consegue dar mais do que um significado, mas depende daquilo que você está querendo mostrar.
Porque às vezes a gente pode falar que, por exemplo, quando a gente está falando dos Estados Unidos, para umas coisas, às vezes a gente coloca eles como as pessoas ruins, outras vezes a gente coloca eles como as pessoas boas. Então, quando a gente pega para estudar, as pessoas se questionam. Na verdade, os Estados Unidos são bons ou eles são ruins? É a besta ou não é a besta, né? A gente questiona. Então, isso a gente sempre fala, depende. Mas a gente tem que saber, depende do quê? Né? A gente tem que saber definir o que é esse depende, né? Então, durante muito tempo se tornou fácil a gente falar assim, até quando os professores questionavam, a gente falava assim, depende daquilo que você está querendo dizer, mas a gente não sabia o que era esse depende. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui a palavra parábola, que na verdade o original inicialmente não era parábola, né? Então, só que essa palavra parábola seria o original, eu vou colocar assim. Parabola. Isso. Alguém lembra de... talvez seja pedir demais, mas alguém lembra, ela vem do grego. Vocês lembram qual era a... Sim, do Strong. Quem tem colinha aí? G3850, muito bem. Só que essa palavra, como ela não era original, ela é original, mas só que ela sai de uma outra palavra. Você lembra qual é? 38, Parabola. Sem as colinhas. Parabole. A gente tem essa aqui saindo do... Vou colocar assim. G... 38, 46. E dessa aqui qual sai? 38, 44. Saem outras duas daqui. E 906. Isso. G906. Senão vai ficar confuso assim. Então, dessa aqui, sai essas. Na verdade, eu tô colocando as minhas setas ao contrário já. Que deveria ser ao contrário, né? Daqui saiu essa, só que depois essa aqui pode ser definida também como essas duas aqui. E que foi o que o Renildo falou, que era o para. Correto? Era isso aqui. Então, essa é o original da palavra. Só que o que é interessante no meio disso tudo? É que quando a gente vai para o grego, a gente tem o grego, só que o grego foi traduzido em outras línguas também. Não se limitou apenas ao grego. Então, a gente tem ela no latim, tem ela no francês, tem ela no inglês. E daí ela se ramifica para outras línguas. Por isso que a gente acaba tendo essa divisão aqui, dessas duas. Se a gente fosse olhar para esse dicionário Strong's, a gente sabe que lá que a gente tira essa definição do grego, né? Só que é precisamente uma palavra que, se a gente for olhar, o grego dela seria o Balian. Esse seria o grego dela. E isso aqui é o que se transfere para isso aqui. Então, a gente olha no original dela, e o original é que simplificou isso aqui quando ela foi traduzida para as outras línguas, tá? Então, o original dela não vem assim. Isso aqui foi quando ela já foi traduzida para outras línguas. Esse é o original dela, que quando a gente vê a definição em outras línguas, ela se reparte assim, que é exatamente essas duas aqui, G3844 e a G906. E elas as duas combinadas, inicialmente, nem era com o A, né? Depois, ao ser traduzido para nós, é que foi com o A. Mas, inicialmente, era traduzido assim, essa palavra. Só depois, quando ela vai para o latim, é que ela se transforma em parábola. E passa a ser assim para nós, né? Então, no Novo Testamento, o código era o G3850. E o que significava essa palavra aqui?
Vocês lembram? O que Acho que é significava? lançar, eu não me lembro, acho que é jogar, lançar pra perto. Ainda não. Essa aqui, o G3850. Alguém tem Strongs? O que ela significa? O G3850. Justa posição, não. Antes disso, Aqui tem. não, mas eu quero que vocês me digam. Eu sei o que ela significa. Quem quiser até aqui. Eu não sei. O que esse G38 significa? Eu quero que sejam vocês a procurar nos aplicativos Como navios de batalha. como navios de batalha, pode ser. Então, eu acho que uma das primeiras aulas do Ancião Parminder, ele usou precisamente 2 navios que entravam em confronto um com o outro, né? Ele usou esse exemplo. Só que essa palavra, o que ela significa é similitude, tá? Então, pode ser entendido simbolicamente ou dentro dessa história fictícia, tá? Essa similitude. Então, seria como uma história de vida real que está tentando transmitir uma lição moral para nós, na verdade, né? E essa seria a definição dos Strongs. Mas se a gente olha para outro dicionário, que é o Thayer, que outra definição ele vai dar? O Nilson já mencionou aqui. Justa posição. Exatamente, ele vai refinar isso aqui e vai dar uma definição mais técnica para isso. E para isso ele vai usar a justa posição. O que é a justa posição? Quem lembra? Colocar. Forçar 2 coisas que não. Esqueci a palavra. Que são São opostos, como opostos, pra ímãs, trazer né? pra perto. Exatamente. Tipo navio, né? O próprio navio de guerra, né? Quem tá ali guerreando não quer entrar na frente de um canhão pra estar ali tomar uma bala. Mas ele é forçado pela circunstância, até pelo seu. Como é que é a palavra do chefe do navio? O capitão. Ele é forçado a ir para ali para entrar em combate. Fica um de frente pro outro e aí começa usando a justificativa da parábola, né? Exatamente. Navio em batalha. Exatamente. Então, por que isso é importante para nós? Se a gente não utilizar a metodologia, a gente vai cometer erros sérios. Que erros a gente pode cometer? Você está procurando. Mas eu acredito assim que a parábola, ela não é algo que explica facilmente. Por exemplo, Jesus falou que nós somos a videira. A gente não tem semelhança nenhuma com a videira. Então a gente tem que entender o que da videira que ele está querendo comparar e tirar que a gente é semelhante à videira. Não sei se é a resposta que você queria. Tá ótima essa resposta. Também nós Ok. podemos trazer conspiracy theories, teorias de conspiração, misturar a ideia sobre a parábola. As nossas próprias Nossas ideias próprias seria, né? ideias. Ok. Então, um dos erros, precisamente, da gente não entender a nossa metodologia é que depois a gente também não vai saber aplicar isso para as nossas vidas. Então, toda a questão dessa metodologia ou das parábolas não é só para que a gente entenda a informação ou a gente aprenda a decifrar uma Bíblia. Isso é importante porque isso precisa ser aplicado nas nossas vidas. E cada vez mais a gente tem sido chamado a praticar a mensagem. Então a mensagem, ela não pode ser algo tão superficial só quanto a gente ler a nossa Bíblia. Ela tem que passar a ser algo que é vivido e colocado em prática na nossa vida. Então, um dos erros da gente não entender a metodologia é precisamente a gente falhar na hora de praticar. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas isso pode se tornar algo superficial. Se você não souber como praticar, o que fazer com a informação que você tem. Ou não se tornar a parábola viva, né? Por não se tornar precisamente essa parábola. Então, o que a gente faz com isso? Quando a gente deixa de ter o entendimento do porquê que essa metodologia ela é válida, ou para que ela serve na nossa vida, ela começa a trazer para nós, ou na verdade o que a gente faz com isso, é começar a culpar a mensagem e culpar quem traz essa mensagem para nós. Porque a gente não entende essa metodologia. Então, o que a gente faz? É como se a gente estivesse querendo construir uma casa, mas sem um fundamento. O que acontece se você quiser construir uma casa sem um fundamento? Ela, Alvinho vendo a Val e vai lançar essa casa no chão. Eventualmente essa casa vai cair. Então, é precisamente isso que a gente está tentando fazer. A gente quer construir essa casa, a gente não sabe que materiais usar, usa os materiais errados para construir a casa
E depois, quando a casa cai, a gente quer culpar os materiais. Nós nunca somos os culpados. É tudo que a gente usou. São os materiais que são os culpados, são as ferramentas que foram erradas, é a pessoa que vendeu os materiais para nós, mas a gente está sempre isento dessa culpa. E é isso que a gente faz com a metodologia. A gente não sabe como usar ela, porque ela é a nossa fundação, ela é a nossa base. E como a gente não sabe usar ela, a gente quer construir em cima das nossas ideias preconcebidas. E chega a um ponto de ruptura. Essa casa, ela cai. E precisamente quando essa casa cai, a gente começa a culpar tudo menos a nós mesmos para isso. E o que a gente faz? Existe um problema da gente achar que a gente sabe aplicar essa metodologia, só que em grande parte as pessoas acabam misturando o seu conhecimento pré-concebido com a mensagem. A gente ainda não está num ponto em que as nossas mentes estão completamente vazias ou esvaziadas e que a gente já está entendendo a mensagem. Sempre a gente coloca um pouco daquilo que é pré-concebido nosso e a gente mistura. Quando a gente faz essa mistura, a gente ouviu na aula anterior já, a gente pega parte só daquilo que a gente quer ouvir. A gente adapta a mensagem à nossa própria vida. Nós não nos adaptamos à mensagem, a gente faz o inverso. A gente adapta a mensagem à nossa própria vida. E por isso hoje a gente tem tantos questionamentos. Quando a Bárbara mencionou no estudo anterior, por que as pessoas estão fazendo certas perguntas? É porque as pessoas ainda querem justificar o injustificável. Ainda querem ter alguma resposta justificável para o seu estilo de vida. Aquilo que elas escolhem fazer. E isso não é compreender a metodologia. Isso não é compreender a mensagem. Então, por isso que é muito importante a gente voltar para aquilo que é a nossa base. Porque a gente até hoje não sabe como usar essa metodologia. Para que ela serve? Ela não é simplesmente falar assim, tá correto a gente falar que é o natural ilustrando o espiritual. Mas isso é o simples, isso é uma resposta simples. A metodologia tem mais dentro dela para ser destrinchada. Né? Algum comentário até aqui? Gisele? Não? Então, muitas pessoas, elas acabam saindo do movimento, né? E elas têm na sua mente o seguinte, eu não saí do movimento, eu não abandonei a mensagem, eu saí para viver a minha vida. E isso não significa que eu não faça parte da mensagem ou do movimento. Significa sim. Por que isso significa? Porque a sua casa caiu. Você deixou de estar em cima dessa plataforma firme, onde a sua casa estava em cima. Se a sua plataforma ela ruiu, que era aquilo que te carregava, onde você se sustentava, como é que você vai dizer que você faz parte de uma coisa que você não vive? Se essa metodologia tem o propósito de que isso seja uma prática na sua vida, se você não pratica isso, se você saiu para fora da casa e a casa cai, como é que você consegue dizer que você ainda faz parte disso? Você não tem como fazer parte de uma coisa e que você traz para dentro dela as suas ideias preconcebidas. Porque Cristo te ensina precisamente o contrário. Então é como se você tivesse um embate frente a frente com Cristo e você que está dizendo para Cristo como deveria ser. E não deixar Cristo conduzir você, dizer para você que você precisa tirar da sua mente as suas ideias preconcebidas. É isso que a gente faz com a mensagem. Então a gente deturpa precisamente a visão que a gente tem de Deus. Quando a gente começa a deturpar essa visão que a gente tem de Deus, a gente não conhece a metodologia, porque é ela que nos leva precisamente a conhecer o que é o reino do céu. Então, quando a gente vai abrir a nossa Bíblia, quando a gente pega a nossa Bíblia para estudar, é muito importante a gente identificar, sabe, qual é a palavra mais importante aqui, o que a gente precisa tirar disso, saber ir no Strong's procurar o que significa isso. Saber que quando eu vou para o Strong's, eu não posso parar aqui nessa só com essa definição. Dessa aqui sai uma outra, dessa aqui sai outras duas, né? Então, a gente precisa disso aí para a gente entender a mensagem. Então, isso aí é que vai te levar para a visão correta do que é Deus. Se você parar por aqui e disser, Deus é isso aqui só, você não entende a Bíblia. Você vai decifrar o primeiro versículo
talvez do Velho Testamento, quando você tiver que ir para o Novo Testamento, que diga algo que pareça contradizer o Velho Testamento, você já não vai saber mais decifrar a mensagem, porque você parou por aqui, você não seguiu nas definições. Então, a gente tem essas parábolas. Então, quando a gente olha para isso aqui, como vocês já disseram, significa essa é perto e essa aqui seria jogar. Então, é por causa disso que a gente fala, que a gente tem esse conceito, a gente usa normalmente esse exemplo de pegar numa bola e jogar a bola para perto de alguém. Para que a gente precisa jogar uma bola para ficar do lado de alguém? Comparar? Você vai comparar essas duas coisas. Por que uma bola e uma pessoa, por exemplo? Por que eu não posso colocar simplesmente a Gisele aqui do meu lado e me comparar com ela? Por que tem que ser uma bola e, por exemplo, uma pessoa? Para ver semelhanças e diferenças. Para ver as semelhanças e as diferenças também. Se eu coloco a Gisele aqui, o que a gente vai ver são mais semelhanças do que diferenças. E a gente também precisa das diferenças para definir a nossa mensagem. Então você coloca duas coisas diferentes, uma do lado da outra, para você comparar e contrastar. Compara e contrasta. E isso tem o propósito de você fazer o seguinte: quando eu me coloco do lado, sei lá, dessa caneta, eu consigo ver o que é bom e o que é ruim. Vamos dizer dessa forma, né? Porque você não tem só as coisas boas de colocar a Gisele do meu lado e a gente ficar se comparando. Isso seria o simples da mensagem. Agora a gente precisa saber aprender a contrastar. E essa é que é a parte difícil da nossa mensagem. É aí que está o enigma, vamos dizer assim, da Bíblia. A parte do contrastar. As comparações, elas são mais fáceis. Os contrastes é que não. Então, normalmente quando a gente define a palavra como uma coisa fictícia, o que não deixa de ser correto a gente definir dessa forma, só que a gente precisa, pela tradução da palavra parábola, quando ela já é totalmente, né, constituída, a raiz dessa palavra, a gente já imagina o conceito que é julgar algo para perto. Então, definir uma coisa simplesmente só como fictícia, a gente acaba limitando a palavra. Se você falar assim, a parábola, ela é só uma história fictícia e pronto, é uma ilustração fictícia que conta a história de vida real. Você está limitando o que é esse significado do que é, na verdade, a parábola. Porque ela tem um significado maior do que só isso aí. Então, muitas vezes, quando a gente coloca uma coisa do lado, uma da outra, como o Renildo falou, isso pode trazer uma certa tensão, porque você vai ter que muitas vezes usar da força, né? Quando você coloca duas coisas uma do lado da outra, ou então em oposição. Então, vocês estão vendo que se você pega só duas coisas que, sei lá, duas canetas iguais, vou pegar nessas duas cores iguais, se você pega só isso aqui, essas duas coisas iguais, vai ser muito difícil você achar um contraste. E como elas são tão iguais, vai ser muito difícil elas entrarem em tensão. Vai ser muito difícil elas terem que usar de força uma com a outra, ou até mesmo elas estarem em oposição em uma com a outra. Para que essas duas coisas iguais estariam em oposição uma com a outra? Pode falar, Gail. E normalmente também é isso mesmo que Satanás faz. Ele não traz a mensagem tão fácil, diferente do que nossa. Então ele faz a mensagem e traz 99,6% para nós. Então se nós não realmente sabemos que é a parábola, que é a metodologia, como se carvar a mensagem, nós vamos ser realmente cegas, porque Satanás não é cega para trazer qualquer coisa completamente diferente. Ele vai tentar trazer a mensagem realmente bem com pura, semelhanças. com semelhanças de nós. Então nós temos que saber que é a metodologia, como se usa ela.
Ou seja, a metodologia ela é uma ferramenta. Uma Exatamente. ferramenta, ela não vai fazer o trabalho. Ela tem a função dela, mas tem que unir você com a ferramenta. Através dessa ferramenta vai ter que ter esforço. A metodologia ela exige esforço da gente ter tempo para estudar. Exatamente. É você fazer todo esse esforço para você compreender e tirar aquele tesouro que como você está explicando muito bem aí, que a parábola ela tem escondido. O superficial todo mundo consegue ver. Exatamente. É isso. Mas a metodologia ela tem esse poder que dá a gente esse poder de extrair dela o que não está na superfície. Né? Exatamente, dá o poder de extrair aquilo que uma vez foi superficial para você e que precisa deixar de ser superficial para nós. Então, quando a gente coloca duas coisas diferentes uma do lado da outra, a gente normalmente tem que forçá-las, né? Essa oposição. Então, elas entram em tensão uma com a outra. É daí que nasce o contraste, né? Que você vê o contraste. Exatamente. Exatamente. É daí que sai esse contraste que a gente precisa procurar. Então, a justaposição, o que ela é? Ela é precisamente um processo de formação que ocorre com palavras quando você junta duas coisas. Por exemplo, couve-flor. Você junta essas duas palavras. Arco-íris. Você tem que juntar essas duas palavras. Guarda-chuva. Você junta essas duas palavras. Segunda-feira. Você junta essas duas palavras. Então, a justaposição, ela ocorre quando você tem duas ou mais palavras que são justapostas uma com a outra, que você coloca do lado uma da outra, né? E elas formam uma outra palavra e dessa palavra, elas criam um sentido próprio. Então, por exemplo, seria a mesma coisa que você ter essa palavra aqui, você coloca depois ela... Não, essa aqui. Você tem essa palavra aqui, você coloca elas uma do lado da outra, dessas aqui sai essa aqui e delas vai dar um sentido só. Né? Uma definição só. É para isso que serve a justaposição, para formar uma palavra só que tenha o seu próprio sentido. É para isso que é a justaposição. Então, uma vez que você já tem isso, você já não vai ter mais alterações nessa palavra. Porque você pega no original, você destrincha tudo para as outras línguas. E uma vez que você já tem isso aqui, isso não é mais movível. Você já tem a sua definição fixa. E é nisso aqui sempre que você se baseia para você estudar e com a sua metodologia, como nós falamos, né? Então, nós usamos uma vez que nós temos já essas duas coisas, uma do lado da outra, nós já mencionamos que a gente compara e contrasta. O comparar e o contrastar é um elemento muito importante quando a gente vai estudar da Bíblia, se não um dos mais importantes quando a gente estuda a Bíblia, porque vai além de ilustrar o natural para o espiritual. Então, eu quero que a gente leia aqui um texto da Ellen White, que está em Parábolas de Jesus. Se vocês tiverem aí aplicativos, podem abrir, que é 68.2. É um texto bastante conhecido nosso. E eu vou ler só partes. Peraí, não é 68 não, é 67.2. Como a gente está não sei se sem internet vocês conseguem, mas eu vou ler só um trechinho aí que eu quero... O que eu vou fazer com esse texto? Eu quero precisamente só a parte que é mais essencial para a gente conseguir entender essa parte de parábolas. Que diz assim: as orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionavam muito os discípulos. Ao cessar eles de orar, exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Correspondendo ao seu pedido, Cristo proferiu a oração do Senhor, tal como a dera no Sermão da Montanha. Ilustrou então, por meio de uma parábola, a lição que desejava dar-lhes. Depois, mais embaixo, em 68.3, não sei se eu errei aqui, porque talvez é 68.2 mesmo, né? É, 68. Não, então 67. No seu é 67? No meu não é.
que você A leu, sua é diferente? o que você leu estava no 67.2. Ah, tá. Porque no da Ah, outra tá. não Tá parece. certo. Tá certo? Tá. Então a outra é 68.3, que diz o seguinte, que é mais abaixo, que Ellen White diz que a lição é tirada não por comparação, mas por contraste. Então, quando nós entendemos as regras desse ensino de parábola, é que nós sabemos que devemos comparar e contrastar. Aqui, Ellen White mesmo, no Espírito de Profecia, já nos diz que a grande lição das coisas, ela é tirada não por comparação, mas pelo contraste. Não por aquilo que é mais simples, mas por aquilo que é mais complexo para nós. Ou seja, a comparação é algo que todo mundo consegue fazer. Exatamente. A comparação é o que é mais fácil de Tá na você fazer. superfície. Exatamente. Se eu colocar a Gisele aqui do meu lado, você vai dizer, são duas mulheres, são baixas, são morenas. isso, são aquilo, são morenas, sabe? Você vai conseguir dar a definição, né? Porque são muitas parecenças, semelhanças, então você vai conseguir definir bem. Se você coloca já talvez uma bola aqui do meu lado, você vai ter que olhar mais, você vê mais diferenças, né? Entre a bola e entre mim. Então é mais difícil o contraste, que é precisamente do contraste que a gente tira as diferenças, porque elas importam também. Por quê? Quando a gente, precisamente pelo exemplo que eu dei mais cedo, quando a gente fala de Estados Unidos, ou fala às vezes do catolicismo, às vezes a gente muda os sentidos. Às vezes, em algum momento pode ser bom, no outro momento ele já pode ser ruim. E se você não souber fazer os contrastes e as comparações dessa forma, na hora que eles deveriam ser definidos como algo ruim, você vai definir como algo bom. Quando tem que ser definido como algo bom, você vai definir como algo ruim. Então, isso na profecia tem muita relevância. Você precisa saber profeticamente comparar e contrastar precisamente essas coisas, pela relevância que isso tem, para que você não conte a história errada, para que você sempre que vai fazer uma definição até bíblica, você consiga tirar o contexto certo do que aquilo está querendo ensinar para você. Pode falar, Gabi. Realmente, quando nós estamos usando essa metodologia, como Elder Tess diz, tem umas coisas, por exemplo, no Medium. Quando tu vais buscar, tu tens de deixar que é barulho. Ruído. Que é barulho ruim. Ruído. E leva que é bom, não é? Então é a mesma coisa, tu não vais tirar tudo. Tu só vais tirar, aliás, tu não vais dizer, essa é completamente errado. Não, mas lá dentro com certeza tem algo que é bom. Então o que é que tu fazes? Tira que é bom e deixa para trás que é mau. Porque Então, precisamente se você for pegar em dois artigos, talvez você tenha um muito bom e o outro que você olha e fala assim, não, esse é ruim. Então você nem olha para ver se tem pelo menos uns 5% ali que você pode extrair como contraste da outra coisa para te ajudar mais, acrescentar a informação do artigo que já é bom, que você já tem. A gente tem um exemplo disso, Daniel 11:45. Né? Daniel ele pega ali Cassandro, Isímaco e Ptolomeu. Sendo que ao a gente estudar Atos 27, a gente vê que o contexto ali tinha muitos mais... São anos, né? São muitas pessoas. E ele escolheu aqueles, porque ele tinha... A intenção dele era fazer... Aqueles era o foco deles, né? Certo. Quando, por exemplo, falando do contraste sendo alguma coisa mais complexa, quando a gente olha até para os fractais, eles não têm... Nós já aprendemos sobre isso. Eles não são 100% idênticos, você tem os seus contrastes ali. E fractais são parte da nossa mensagem também. Então, se você só for ver as comparações daquilo que é mais fácil, quando você tiver que fazer o fractal de uma linha, você não vai conseguir identificar. E você vai começar a dizer que a mensagem ela está errada, precisamente por não identificar que esses fractais eles não são só semelhantes. Eles têm também a parte do contraste. E é para isso então que serve a justaposição, para ver a parte mais complexa e precisamente para que a gente não permaneça nesse literal para literal da mensagem.
Só que é também importante, quando a gente está estudando metodologia, que as regras da metodologia, elas concordem com as regras normais da vida humana. Ou seja, tem elementos que a gente tira da nossa vida prática ou também da natureza. Então, essas regras aqui não podem ser usadas sem nexo. Elas têm que se concordar à nossa vida. Porque elas são para quê? Nossa salvação. Então, via de regra geral, elas têm que encaixar na nossa vida. Elas têm que concordar com as regras normais da vida humana. Eu quero trazer isso agora um pouquinho para nossa mensagem atual. Eu gostaria que a gente fizesse um pequeno exercício de comparação e contraste, uma vez que a gente já viu que isso é uma das regras mais importantes quando a gente vai estudar a Bíblia. Porque a gente pode se questionar, tá, isso aí serve para estudar a Bíblia, mas como é que eu vou usar isso na mensagem atual? Como é que isso me ajuda na mensagem atual? Então vamos fazer um pequeno exercício, que eu espero a vossa colaboração. Muita colaboração. Se eu fizer assim, se eu colocar aqui o sexismo, do sexismo, o que eu posso tirar? Isso poderia ser revisão da aula anterior. O que nós tiramos do sexismo? Duas coisas que a gente fala muito também. Patriarcado, racismo, feminismo. Feminismo eu vou dizer que está incluindo dentro disso aqui, uma outra. Isso. Tá. Então teríamos aqui o racismo. E homossexual. E eu vou colocar aqui homofobia. Qual vai ser o nosso exercício? O que vocês acham? Tirar uma palavra comum disso, fazendo uma justa posição. Comparar e contrastar. A gente vai comparar e contrastar. Vamos para os contrastes primeiro. Que contrastes a gente pode ver dentro disso aqui? De quê? Do racismo e homofobia? O sexismo abrange esses dois aqui, na verdade, né? E também, quando a gente vai... Não posso falar assim, senão vou dar a resposta. Sim, o racismo, eu acredito que tem a ver com a raça. O racismo tem a ver com a raça. Mas eu quero contrastes agora. Os contrastes são as semelhanças. Homem e mulher. Não ia falar que não encaixa. Os contrastes dentro do racismo. Você tem homem e tem mulher, abrange homem e mulher, certo? Que mais? Que outro contraste vocês poderiam ver aqui? Homofobia também abrange homem e mulher. Homofobia também pode abranger homem e mulher, certo? Que mais? Discriminação e preconceito. Discriminação e preconceito dos dois lados. Que mais? Nós estamos pegando comparações. Né? Comparações, por enquanto. Desigualdade. Achei que era o contraste. Desigualdade, pode ser uma comparação. Que mais? Outra comparação que podemos ter, Bárbara. Cultura Minorias. As minorias, sim, São né? minorias. Seria uma desigualdade, né? Que podemos colocar como desigualdade. Ambos têm um assim diz o Senhor para justificar eles. Ambos têm assim diz o Senhor para tentar justificar, vocês acham? É isso, cultura. Segundo Ambos têm um literal, assim diz o Senhor? Segundo literal, sim. Literal, sim. Peraí. De literal para literal, Literal, sim, no conservadorismo. Segundo, literal, sim. É, isso que eu tô falando, do Certo. literal. Pegando de uma maneira crua. Errada. O querido já tá. Não. Estão vendo como é importante saber Preconceito aí, né? preconceito? Seria um contraste, com certeza. Ambos são discriminados? Ambos são discriminados, já falamos. Acho que os principais a gente tem, né? Que é essa discriminação, a desigualdade. Em ambos os lados a gente consegue ver homens e mulheres passando por essa desigualdade, as minorias. Então, os contrastes são os mais fáceis, as comparações são os mais fáceis da gente ver. Os contrastes agora que a gente consegue ver.
O Raimundo já falou uma que racismo é raça e homofobia é sobre orientação sexual. Isso. Então, um dos contrastes, racismo é raça e homofobia, orientação sexual, O gênero, né? gênero. Outro contraste. É que racismo tem a ver com o tom de pele e a homofobia tem a ver com o papel de gênero que essa pessoa vai desenvolver, que essa pessoa vai viver no mundo. Mas aqui você pode ter uma pessoa negra também, que vai sofrer racismo. Ah, tá. Então eu não posso definir só dessa forma. Entendi. E racismo não é só cor também, é muita Exatamente. coisa envolvida em Sim. racismo. O racismo vai além, nós vimos na aula Verdade. anterior, vai além de apenas limitar Exato. isso. A raça é muito mais do que você limitar isso apenas a cor de pele da pessoa. Concordo. Por isso que o contraste é muito mais difícil de fazer. Outro contraste que a gente consegue ver. É muito mais difícil a gente ver os Super contrastes. difícil. Então, estão vendo, até quando a gente traz isso para a nossa prática da mensagem mais atual que nós temos hoje, a gente não se limita só a ver as coisas superficiais. Agora, o que acontece? Quando você traz isso para dentro da Bíblia, porque nós usamos a metodologia para estudar a Bíblia. Quando a gente traz isso para dentro da Bíblia, o que a gente tem tendência a fazer? Errar. Porque a gente vê todas as comparações, a gente se mistura nas comparações, começa a dizer que ali nem está escrito isso, porque a gente não consegue nem ver, Uma bagunça. a gente não consegue fazer essa comparação e esse contraste. A gente não consegue trazer isso para dentro da Bíblia. Pode falar, Muitas Vinícius. vezes a revelação está no contraste, não só na comparação, porque a comparação é muito fácil, a gente. O tesouro muitas vezes está escondido no contraste, que é o que a gente menos talvez consiga extrair das escrituras. Exatamente. Então, o que mais se destaca quando a gente fala disso é sempre a desigualdade. A gente sempre fala da desigualdade e das minorias dentro disso. Mas a gente, precisamente como foi falado na aula anterior, a gente vê sim uma desigualdade, vê as minorias, mas a gente tem que se colocar dentro daquilo que é a nossa mensagem, o nosso teste atual. Isso aqui abrange esses dois também. Só que agora o nosso foco qual seria Feminismo. dentro disso? O feminismo. Não só o feminismo, como é o feminismo radical, né? É importante a gente destacar o tipo de feminismo. Então, eu vou parar por aqui, porque eu estou já sem tempo, e nós vamos continuar esses exercícios na próxima aula, trazer isso mais para nós, e vamos também usar a Bíblia para nos dar outros exemplos de como a gente usa isso também na prática, tá bom? Então, vamos fazer uma oração? Querido Senhor, mais uma vez estamos gratos por esse momento de estudos, nesse sábado. Agradecemos por estarmos aqui reunidos e por podermos aprender mais de Ti. Agradecemos porque podemos voltar atrás e ver quão importante é a metodologia que o Senhor traz para nós, quão importantes são as parábolas, o método que o Senhor usou para nos ensinar. Que a gente possa cada vez mais buscar esse entendimento para que a gente possa conhecer mais de Ti e do Reino Celestial. Nós pedimos a Tua bênção agora e a bênção também para os estudos que irão se seguir de tarde. Em nome de Jesus. Amém.